Então, assim, ó, uma coisa assim que é interessante é que nós, terapeutas de crianças e adolescentes, nós temos uma tarefa singular de ter que analisar um sujeito em desenvolvimento, que é diferente do adulto que está ali prontinho, e mais, observar os pais simbólicos e imaginários e trabalhar com os pais reais. Nós vamos trabalhar para dar significado àquilo que ainda está presente na criança. Não é como quando tu atende o adulto, né? Tu vai trabalhar com os pais simbólicos, com as imagens parentais de algo que já foi, tá? Tu jamais tem um adulto que tu chama os pais reais, claro, a não ser se seja um comprometimento muito maior, né? É diferente, né? Então, assim, e quando nós vamos dar um significado daquelas imagens parentais, é daquilo que já passou. E para a criança, não. Para a criança, nós vamos dar um significado daquilo que está presente. Nós vamos trabalhar a criança, toda a relação dela com a mãe dentro da sala, termina a sessão, abre a porta, ela vai embora com quem? Vai embora com a mãe, vai embora com o pai. O pai e a mãe real, que são aqueles que estão no imaginário, né? Então, vocês veem como é delicado essa questão, né? Por isso a importância, quando a gente for falar sobre psicoterapia de criança, a importância do término da sessão para as crianças e para os adolescentes, né? Para aqueles que já vão sair com o pai e com a mãe, né? A importância de preparar esse término, mas isso é para o próximo curso. O espaço dos pais, ou a conversa com pais, ou o encontro com pais, ou o grupo de pais, ou a orientação ao pais, são as variáveis, as várias formas que chamamos para atendimento a pais. Eu trabalhei muito, como eu tive um programa de rádio chamado Alô Pai e Mãe. Se vocês procurarem na internet, ainda deve ter alguma coisa aí, algum blog, alguma coisa deve ter. Durante 5 anos, a Márcia do Canto, que esteve conosco nos contos, nós fizemos um programa de rádio na Rádio Cultura durante 5 anos, falando sobre a orientação à pais, né? Com alguns pais presentes, a gente discutia alguns assuntos, os pais davam a sua opinião e a gente ia falando sobre o assunto, em várias rádios. Foi aqui na Cultura e várias rádios do interior também, né? Então, e no consultório, claro, que lá no Serviço de Saúde Mental Melanie Klein, na saúde pública, eu fazia muitos encontros com pais, que era um grupo dos pais com o objetivo de poder conversar sobre as suas dificuldades com seus filhos. Por exemplo, várias crianças encaminhadas com problemas de aprendizagem, tá? Então, a pedagoga fazia grupo com essas crianças e ela fazia grupos de aprendizagem com essa criança. E eu fazia grupo com os pais para poder trabalhar com os pais o que estava trancando a possibilidade dessa criança, que tinha uma inteligência dentro da média, de ela poder aprender. Tá? Esse era o objetivo desse grupo, cada grupo tinha seu objetivo. No consultório, eu também fazia grupos de orientação à paz, né? Eram grupos que eu estabelecia, assim, bom, hoje nós vamos falar até de crianças até os 3 anos, daí a gente estabelecia alguns encontros, normalmente 4, 5 encontros, né? E pronto, a gente discutia essa idade. E todas as questões que os pais tinham, as dúvidas. Daí depois era outra idade e assim ia, né? Era muito interessante. E esses grupos, né, no consultório, não eram com crianças que estavam em atendimento, eram pais que tinham dúvidas. Né? Eu fiz alguns grupos de pais cujos crianças estavam em atendimento com colegas, então eu fazia o grupo com os pais. Né? Então, existe uma variedade de atendimento grupal em relação aos pais. Na escola, em vários.
A orientação de pais na psicoterapia da criança é uma forma ou uma modalidade de atendimento infantil que pode ocorrer de forma exclusiva ou complementar ao atendimento da criança. A principal característica é de um trabalho conjunto, terapeuta, criança e pais. Ela pode ser realizada por sessões, nas quais o responsável pela criança participa diretamente e discute com o terapeuta o que acontece com a criança, suas histórias e suas realidades. Ou pode ser realizadas em entrevistas conjuntas com a criança. Não existe uma forma pré-estabelecida. Claro que as entrevistas conjuntas, pais e crianças, né? A gente tem que ter muito mais cuidado, a gente tem que ter uma boa experiência, né, para fazer isso. Claro, é diferente, por exemplo, com atendimento de crianças menores de 2 anos, 3 anos, né? Normalmente a gente faz atendimento conjunto, que é diferente de entrevistas conjuntas. O objetivo é potencializar a retomada do caminho evolutivo da criança. Quer dizer, a criança apresenta o sintoma, né? Quando ela apresenta o sintoma, tá? O caminho evolutivo dessa criança, ele sofre uma interrupção. E o objetivo, né, do tratamento e da conversa com os pais é poder fazer com que essa criança retome esse caminho evolutivo. Tá? Claro, com menor angústia, maior autonomia e melhores possibilidades de sucesso.